Chegou a minha vez de falar sobre o Gigabyte G5, um dos primeiros notebooks gamer com a RTX 3060 que vieram aí para o nosso país. E se você não quiser perder nenhum lançamento de notebook aqui no Brasil, não quer perder também nenhuma promoção, vocês já sabem, né? É só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções, que também tem, não esquecendo, canal no Telegram. Então se você quiser receber as promoções que a gente divulga na hora no seu smartphone, é só acessar t.me/boletando. Eu não sei se já contaram para vocês a primeira curiosidade sobre o G5, né? Na verdade, ele não é gigabyte mesmo. Ele é um notebook da Clevo. A Clevo é uma white label, pessoal. E o que é isso? É uma empresa que permite que você coloque a sua marca nos produtos dela. Então, se eu quisesse criar a marca de notebooks Dan Ferreira, eu poderia, Eu poderia comprar com a Clevo e colocar aqui na tampa, onde está escrito aqui Gigabyte, ficaria escrito Dan Ferreira, com até uma configuração equivalente a essa, ou até poderia ter aí uma variação de componentes à minha escolha. E vocês lembram quem é que usa Clevo aqui no Brasil? Pois é, pessoal, para quem não lembra, a 2AM também usa Clevo, Não sei se dá para vocês perceberem, mas o G5 é bem parecido com o E550 da 2AM, Já que ambos são Clevo. Ser Clevo não é exatamente uma coisa ruim, Mas a Clevo tem seus pontos fracos. Para começar, a construção. Ele tem a mesma construção do E550, que é uma máquina que tem menos da metade do preço do G5. O acabamento do G5 é disparado o seu maior ponto fraco, A construção vai além de custo-benefício, O custo baixo mesmo. Essa é a prioridade do G5. Que para um notebook barato faz sentido, mas estamos falando de uma máquina de R$10 mil. Até o Acer Nitro, o Dell G3, a IdeaPad 3i, todos têm corpo em plástico e um acabamento equivalente ou até um pouquinho superior ao do G5. E ele não fica longe em questão de preço para outros notebooks com uma construção melhor e configuração semelhante. Como as máquinas da Avel, por exemplo, que também são white label, só que da Tongfeng, mas elas têm um acabamento bem melhor, principalmente os modelos que têm corpo em metal e liga de magnésio. O corpo também não é nada fino, Ele é um notebook daqueles com um corpo mais gordinho do que os concorrentes que nós temos no mercado. A única notícia boa é que ele não é pesado, apesar de gordinho, O peso dele me surpreendeu com 2 kg e 100 gramas. Ele é inclusive mais leve do que o Acer Nitro com a GTX 1660 Ti, que eu analisei na semana passada. Para finalizar, o meu veio bambo, pessoal. Pois é, sabe aquela mesa que você tem aí em casa que você apoia a mão, ela começa a ficar meio bamba, aí você tem que colocar alguma coisa embaixo do pé para ela parar de balançar? Pois é, aqui foi mais ou menos a mesma coisa. E eu não achei a razão, A tampa está bem encaixada e eu também recoloquei os pés de borracha para ter certeza se não tinha algum desnível e ele ficou a mesma coisa, Continuou bambo. Mas apesar de tudo isso, eu acho que isso é exclusivo da minha unidade, Eu não acredito que a Clevo ia cometer um erro desses, de vender todos os notebooks dessa forma. Mas bora falar um pouquinho de coisa boa. A tela, Apesar das bordas não tão finas, ele tem um painel de 244 Hz de boa qualidade. Essa foi minha primeira vez usando um painel de 240 Hz. Eu achava que não ia fazer muita diferença para 165 Hz, que era a maior taxa de atualização que eu já tinha usado, mas fez sim bastante diferença, até. É outra experiência jogando, Para quem é entusiasta, é algo bem interessante, muda a forma que você joga. Mas é claro, Cada pessoa vai ter uma percepção. O que eu recomendo para vocês é testar em algum lugar para ver o que vocês preferem, Se prefere 60 Hz, 144 165 ou 240, Por aí vai. Cada um vai se sentir melhor com uma taxa de atualização. Mas voltando às notícias ruins, bora falar agora de teclado e touchpad. O teclado é bem parecido com o do E550, Eu não sou muito fã desse teclado, eu acho as teclas um pouco bambas, E a tecla Shift desse teclado específico é bem pequena, Eu não gostei também do tamanho da tecla, mas enfim, apesar de tudo isso, ele é RGB para quem curte. O touchpad é do tipo fixo com os botões dedicados. Infelizmente, o clique desses botões eu não achei nada assim muito bom, Você sente que é algo mais barato. Na verdade, tudo aqui nessa máquina, pessoal, praticamente, você sente que é mais barato se você já experimentou notebooks de maior qualidade.
né? Com exceção, né, da tela, da conectividade e da configuração interna. Os alto-falantes também são a mesma história, aquele som que dá para você ouvir, mas não é para você apreciar. Voltando às partes boas, nós temos uma conectividade que salva, tá? Ele tem uma boa seleção de portas. A gente tem aqui mini DisplayPort, USB-C com suporte a vídeo, tá? Mas não é Thunderbolt. E também temos leitor de cartão de memória full size de alta velocidade. E por dentro temos algumas coisas interessantes. Nós temos 2 slots M2, o SSD que vem de fábrica inclusive é rapidinho, tá? É mais rápido que a média que eu tenho visto por aí. E as memórias, olha só, as memórias são Samsung, né? Olha que legal, né? É raro a gente ver memórias com uma qualidade acima da média aqui no Brasil. Por fim, temos o slot do HD ou o SSD de 2,5 polegadas, que vem com kit de instalação. Segundo o suporte da Gigabyte, você pode abrir a tampa sem perder a garantia para fazer o seu upgrade, tá? Então, ponto para a empresa. Na bateria, ele até me surpreendeu, né? No modo Power Saving, que você ativa no painel de controle, ele me deu 5 horas de duração fazendo streaming de vídeo. E essa bateria é inclusive removível, pessoal, né? Que é uma característica da Clevo. O sistema de resfriamento, como vocês podem ver, aparenta ser robusto, né? Até porque ele não é um notebook fino. Mas ele só aparenta mesmo ter um bom sistema de resfriamento, né? Eu achava que ele ia se sobressair, assim como o E550, mas não, pessoal, ele não tem um bom sistema de resfriamento, ele fica dentro do normal. É aquele sistema de resfriamento sob medida, né? Você vai ficar com aquele clássico 90 graus no processador e 80 no chip gráfico, com seus respectivos powers no máximo, né? Não vai ser aquela temperatura confortável, mas pelo menos ele vai atingir o desempenho prometido com 85 watts no chip gráfico no modo Performance. E se o jogo não puxar muito do processador, ele aumenta o power do chip gráfico, né, da RTX 3060 para 105 watts com o Dynamic Boost. Mas aqui vale aquele ensinamento que eu passei para vocês no vídeo do Avel A7 II. O aumento de power do chip gráfico não é proporcional ao aumento de desempenho. Ou seja, se você tem um notebook com power de 80 watts na RTX 3060 e outro com power de 120 watts, não significa que o notebook de 120 watts terá um desempenho 50% melhor. E isso a gente vai ver agora na prática, né? Vejam como o G5 ficou colado com o Avel A7 II, mesmo com o A7 II tendo uma RTX 3060 de 120 watts contra 85 watts do G5, né? Ou 105 watts quando o Dynamic Boost é ativado. Até nos jogos dependentes de CPU a diferença foi pequena, né? Mas aqui vale lembrar que as memórias do G5 são melhores que as memórias do Avel A7 II, né? Logo, pode haver também um pouquinho de gargalo no Avel. Apesar disso, pessoal, eu não acho necessário que vocês entrem em pânico, né, com essa história do power do chip gráfico. É legal que o power seja maior, mas você não vai deixar de jogar algo por causa disso. Mas enfim, voltando à experiência jogando em si, o G5 tem um nível de ruído normal, tá? Né, para um notebook gamer, mas se você alterar entre seus modos de desempenho, ele vai ficar mais barulhento, que é uma das opções de você controlar nas ventoinhas. Ou você altera pelos modos de desempenho, ou você altera a velocidade manualmente. Mas nem se você alterar a velocidade manualmente e escolher o modo de desempenho aí, né, que mais te atenda, né, com power menor no processador, com power menor no chip gráfico, ele não fica com temperaturas agradáveis, tá, pessoal? Ele continua aí com o clássico 90 no processador e 80 no chip gráfico. Então eu precisei fazer undervolt no chip gráfico para alcançar números mais legais. A boa notícia, pessoal, é que pelo menos o teclado dele não fica quente jogando, tá? Então nesse ponto ele é ok. A fonte, infelizmente, é de 180 watts, que não é o recomendado para uma configuração dessas para que se tenha folga. Mas apesar disso, ele não me deu o problema clássico, né, de descarregar a bateria enquanto você joga. Mas eu ainda assim recomendo que você faça um undervolt, se você souber fazer, para você deixar aí uma folga na fonte. Já o processador dele é um ponto interessante, ele é um processador diferente do que temos aqui no Brasil. Ele é o i5 10500H, né, que tem 6 núcleos, assim como o i7 10750H. Então o desempenho vai ser bem colado com os i7 10750H. E aproveito esse momento para estrear o meu novo teste de renderização do DaVinci Resolve, né? Ainda temos poucos notebooks, mas agora o teste é bem mais pesado com renderização em 4K, né? Em breve nós teremos mais máquinas nessa lista, né? À medida que eu for recebendo, eu vou adicionando.
Nesse teste também, né, por acaso, ele ficou colado com o Avel A7 II. Já no meu teste antigo do DaVinci, onde o projeto era de 1080p, eles já tiveram uma distância maior, né? Nesse caso, o A7 II ficou na frente porque meu teste antigo ele demandava mais de processador do que de chip gráfico. No meu teste novo, eu estou demandando o máximo do processador e do chip gráfico, né? No meu teste novo, pessoal, ele vai ser muito importante para a gente descobrir aí qual notebook realmente consegue, né, deixar a GPU e a CPU com o seu processamento no máximo, né? Então, quando o notebook realmente tiver um bom sistema de gerenciamento, tanto para a CPU como na GPU, a gente agora vai ver muito bem. E qual é a conclusão, pessoal? Aqui nós temos mais um caso de um notebook que faz sentido no mercado mundial, mas não tanto aqui no Brasil, né? Mesmo com a pouca concorrência que nós temos. O G5 é um notebook com configuração high-end, mas com corpo custo-benefício, né? Ele é voltado para quem quer pagar o mais barato possível por uma RTX 3060, né? Esse é o foco dele no mercado internacional. Mas aqui no Brasil ele tem praticamente o mesmo preço de outras máquinas que tem um conjunto melhor, como o Avel A70, por exemplo, né? Que é mais fino, tem processador da 11ª geração da Intel. O power do chip gráfico vai ser maior, apesar de não fazer assim tanta diferença. O que ele vai ficar devendo mesmo é na tela. Mas não fica devendo tanto assim, né, pessoal? Porque você ganha na resolução, né? O Avel vai ter uma resolução que é HD ao invés de Full HD, né? Então vai se perder aí na taxa de atualização de 165 Hz ao invés de 240 Hz. Mas vale lembrar que ele não tem uma fonte de 230 watts como o A7 II que eu analisei tem, né? Ele tem uma fonte de 180 watts, assim como o G5. Eu não sei, pessoal, por que a Avel tem essa variação de fonte, né? Tem alguns modelos que tem uma fonte com folga e outros não. Eu não entendo isso, né? Eu gostaria que a Avel nivelasse todas as fontes para uma potência maior. No fim, minha recomendação é a seguinte: compre o G5 se você ama uma tela de 240 Hz ou se ele estiver relativamente mais barato em relação aos Avel com a RTX 3060. Se não, né, pessoal, deixa pra lá, né, que ele é barato lá fora, mas é caro aqui no Brasil. Agora é aquela coisa, eu não posso jogar 100% da culpa, né, do preço na Gigabyte. A gente tem que lembrar, pessoal, a gente está no Brasil. Quem traz um produto para cá é um herói, né, aí tem que arcar com os custos. Mas ao mesmo tempo, nós temos pouca concorrência aqui no Brasil, já que a gente tem um mercado protecionista, né? Então, os fabricantes também podem se aproveitar dessa situação de pouca concorrência para ter preços mais elevados, né? Essas duas situações são possíveis, ou pode ser também um equilíbrio entre as duas, né? Eu não tenho como adivinhar exatamente o que está acontecendo, porque eu não tenho acesso à margem de lucro da Gigabyte e nem os custos que ela tem em ficar aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, chega de falar de economia, né? Eu vou ficando por aqui. Em breve teremos aí análise do Lenovo Legion Slim 7, né? Que esse aí promete. Então se inscreve aí no canal para não perder. Um abraço.